Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Então, veja bem, eu estou fazendo essa gravação rapidinho aqui para poder, assim, a gente tentar recapitular alguns elementos que nós discutimos na disciplina de PPP durante esse primeiro período da disciplina, né? Então, assim, esse vídeo também, ele vai servir para mim também como um feedback de que vocês estão assistindo ele e também assim eu poder colaborar para avaliá-los no tocante àquela parte da avaliação formativa. Por isso então o que eu vou pedir para vocês é o seguinte: quando vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, vocês vão clicar lá como likeando, né? Para poder saber que houve uma passagem de vocês lá. E também todos deverão fazer um comentário abaixo, nem que seja assim: professor Li, passei por aqui, né? Assim, achei interessante, muito obrigado. Porque eu vou entender ali que vocês tiveram envolvimento minimamente com o que eu estou colocando aqui, tá? Então, vale aquela questão lá da nossa avaliação formativa, tá? Não estou pedindo like, porque não é o objetivo da disciplina eu ser um iotubano. Não sou iotubano, eu só sou um professor que quero deixar no YouTube, né, uma perspectiva também de aprendizagem. Bom, então vamos lá. Né, só recapitulando, nós vimos esse primeiro momento da disciplina, um texto que fala sobre qual é o significado da escola no Brasil, né? E qual o significado? Para falar do significado da escola no Brasil, nós falamos um pouco lá da história da escola, como ela nasce, esse modelo de escola civilizatório, né? Nasce lá na Europa com algumas exigências, né? E aí, que exigências eram essas que eram apresentadas naquele contexto? Aí eu pergunto para vocês: era uma exigência libertadora? De libertar pessoas, de ajudá-las a entender criticamente aquela revolução industrial que estava ali sendo posta? Ou não havia nenhuma diretriz, né, de libertação? E aí foi criado o quê? Um modelo para poder formar para o mundo do trabalho? Naquele momento, então, que vai ser formada a escola, vai se inventar o quê? Modelos de escola no plural, ou seja, vários modelos de escola para atender diferentes sujeitos de diferentes sociedades? Ou vai ser um modelo de escola único para que possa formar muitas pessoas, massas, camadas, massas de trabalhadores para o mundo do trabalho, para o mundo fabril, sobretudo? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso aí, porque isso ativa a nossa criticidade como licenciandos em pedagogia e matemática, que é o caminho, o endereçamento desse vídeo. Então, assim, como que foi essa origem da escola ocidental, né? Ela foi motivada por quê? Eu acho que seria importante a gente pensar, né? Assim, isso pode colaborar para a gente poder começar a entender como que tudo isso que vem se desdobrando historicamente, e aí vai chegar no Brasil um modelo de escola a princípio religioso, né? Depois esse modelo religioso vai ser substituído por um modelo que vai ser instituído por Pombal, que vocês estudaram isso na disciplina de História da Educação, mas é só uma passadinha que a gente estava dando para contextualizar vocês, para poder chegar no momento mais atual de discutir a escola brasileira, né? E aí, então, veja bem, a gente vai vendo que é um modelo de escola para formar massas, né? E aí, assim, tem a perspectiva de um modelo único. E aí nós lemos o texto do Brandão, do Carlos Rodrigues Brandão, aquele primeiro capítulo que fala sobre educação, educações de índio, né? E o Brandão, ele quer o que naquele livro com a gente, sobretudo nesse capítulo? Vocês conseguiram entender o que ele quer? Isso é importante, assim, acho que de repente dá uma retomada. O que Brandão quer nos ajudar a entender com esse livro, né?
Como que ele está pensando em educação? Uma educação no plural, educações, né, como ele inventa, né, palavras, ou educação no singular? Existe só um modelo de educação ou existe a possibilidade de criarmos vários modelos de educação? Uma outra questão que o Brandão talvez pode acentuar na gente, né, assim, a criticidade. Existe quem faz a escola, né? A escola é algo que é parede, quadro, giz, carteira, mesa, tal, e é isso que é escola? Ou a escola é feita por pessoas encarnadas, de carne e osso, que luta cotidianamente, dentro dos limites que tem para poder desenvolver uns processos educativos. Então, assim, como que é essa questão da invenção da escola? Como que é pensar a escola? Como que a escola é produzida? Então, eu acho que Brandão também nos futuca, né? E nos instiga essa questão sobre a questão da relação modelo de escola no plural ou modelo de escola no singular e na base de imposição. Nós discutimos também que na verdade há documentos oficiais que se estendem, né, para que se tenha para que se tenha um movimento de colocar na cabeça do educador que existe um amontoado de coisas que ele tem que seguir, e aí a educação fica reduzida a esse processo do que tem que seguir, ou seja, no modelo escolarizante, né? E aí a gente fica perguntando com o Brandão, mas será que isso aí, é seguir isso que a gente vai produzir estudantes para uma sociedade melhor, né? Então, assim, é algo que a gente pode também pensar, né? Quando Paulo Freire, né, e Brandão falam de escola ocidental, eles vão falar de quê? Eles vão falar que essa escola ocidental ela é regulada pelos documentos oficiais, que essa escola ela é construída à revelia, que essa escola não tem ninguém lá dentro com capacidade para poder realizar modelos de escola. Sempre tem que ter alguém que sabe mais, muito mais para ditar o que a escola tem que fazer e os professores têm que fazer. O que Freire e Brandão eles pensam sobre isso, né? Eles criticam, fazem alguma crítica? O que eles fazem, né? Então, e aí qual é a defesa de Freire e de Brandão, né? Bom, se a gente for lá pensar que Freire e Brandão são de uma base teórica de uma pedagogia libertadora, é lógico que eles vão pensar que a escola é um espaço de potencialização da vida que lá existe já, alunos e professores. E se é assim, há uma crença, né, da parte deles e uma defesa de que as diretrizes elas são importantes, mas elas não devem por si só definir um processo de escolarização, porque a escola está dentro de uma sociedade, segundo eles colocam, para poder mediar mundo e escola, escola-mundo, e juntos nessa mediação poder construir um mundo melhor, mais humano e etc. Né? Depois nós fomos, vimos lá a origem da escola na Europa, a escola chega no Brasil, aí Brandão e Freire nos instiga para pensar a escola una ou escola no plural. Aí vimos agora uma questão interessante que recentemente a BNCC chegando aqui no Brasil e se tornando lei, não parâmetros mais, se tornando lei. E aí nós demos um texto para vocês de Alcântara e Stieg, para que vocês pudessem entender um pouco sobre como foi sancionada, quais as condições de produção desse documento, quais foram os movimentos da sociedade dos pesquisadores em torno desses documentos,
quando eles foram lançados, a primeira versão da BNCC e a segunda, para consulta pública, como que houve a reação dos pesquisadores e da sociedade, até que em 2018 a BNCC foi sancionada, e ela foi sancionada não como um parâmetro, mas como uma lei a ser seguida, né? Então, aí a questão aquelas equipes que foram convidadas pelo governo federal para divulgar a BNCC, como que elas faziam esse movimento? Era descritivo, era crítico-analítico? Como que foi, né? E aí, de acordo com Godinho e Stieg, qual era a ideia da qualidade na educação no contexto da BNCC? No contexto da BNCC, qual a ideia de educação de qualidade? É um indivíduo que vai reformular-se e reformular o seu contexto de vivência o tempo todo? É um indivíduo crítico participativo, é um indivíduo transformador? É isso que está no bojo da ideia da BNCC? Ou qualidade de educação para a BNCC é igual, sinônimo de IDEB 6.0 até 2021 para a educação brasileira? Qual a ideia de qualidade? É uma ideia de formação de mentalidades críticas, reflexivas e transformadoras, ou é uma mentalidade de colocar na cabeça dos professores que eles precisam fazer testes, pré-testes, para que os seus alunos possam tirar 6.0, para que no Brasil inteiro tenha um índice nacional 6.0, para até dia 2021 a escola brasileira mostrar esse dado para os organismos econômicos internacionais, né? E aí eles se perguntam, os autores, o que é a BNCC no contexto da política neoliberal, né? Que todos têm o direito aos conteúdos? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam ter direito. O saber historicamente construído, ele é algo que precisa ser, né, socializado com todos os cidadãos aqui da sociedade brasileira, né? Que é um construto histórico-cultural. Mas, assim, o que se faz no contexto da BNCC com esses conteúdos, né? Ele está sendo trabalhado de norte a sul do país, né? Agora, como sendo lei. Então, eles trabalham nessa perspectiva de transformação ou trabalham numa perspectiva de conformar as práticas dos professores, né? Para que eles possam treinar os alunos e se treinarem para poder todo mundo caminhar lá fazer as provas oficiais, né? Então, eu acho que, assim, nessa primeira parte da disciplina de PPP, nós discutimos a escola, um pouquinho da escola, passamos por uma reflexão rápida sobre como ela se constitui, essa escola que nós temos no Brasil, como ela se constitui, demandada por quem, marcada por qual discurso, quem ditou essa escola, quem ditou esse modelo. Com base também em Brandão e Freire, criticamos essa questão do modelo Uno e fomos para a BNCC para pensar o que estão fazendo agora com a escola brasileira, né? Nós desejamos que vocês encerrem essa parte da disciplina entendendo algumas questões que, como licenciandos, não podem ficar sem pensar em refletir, né? E aí, então, eu acho que esse movimento ele é formativo, esse vídeo é formativo e o conhecimento não para aqui. Nós vamos ter depois o segundo momento da disciplina, após passar essa AV1, e nós vamos ler mais alguns textos, fazer algumas pesquisas de campo e apresentar alguns trabalhos, uns seminários, para a gente poder, então, ir construindo a nossa mentalidade educador, mas não como um educador rebelde qualquer. Essas leituras não é para causar uma rebeldia em ninguém, mas é para nos ajudar a entender como educadores que tem coisas embaixo do tapete, que quando a gente entende essas coisas embaixo do tapete, a gente até fortalece melhor aquilo que às vezes o discurso vai colocando, né? Porque a gente vai trabalhando com uma consciência do nosso trabalho, das nossas práticas e, sobretudo, do nosso dever de cidadão, que, né,
Educação para o educador é potencialização da vida. Essa é a questão que a gente sempre defende, né? Então é preciso conhecer alguns movimentos que historicamente aconteceram com a escola brasileira para ela se tornar o que ela é hoje, mas sem ser aquele rebelde, mas um intelectual, né, articulado, que possa ter depois uma autoria docente quando estiver em suas práticas, tá bom, gente? Espero ter ajudado, espero vocês então aí na AV1. Um abraço para todos.